Alô, você acompanhando Itamaradiba hoje, fim de ano, mais uma entrevista aqui, o nosso bate-papo hoje é com o Eugênio Barroso. Eugênio, boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Eugênio, para a gente começar, fala um pouquinho da sua história, seu laço afetivo que você tem com Itamaradiba, também fala um pouco da sua formação para a gente. Bom, eu sou natural de Diamantina, mas eu fui lá só nascer mesmo e me mudei para Itamaradiba. Permaneci aqui até os meus 14 para 15 anos. Depois fui embora para Belo Horizonte para estudar, estudei no colégio lá dentro, da Polícia Militar por muito tempo. Mas minha família é toda daqui, então, na verdade, eu sou natural de lá, mas me considero um itamarandibano de sangue e de presença. Então, estou sempre aqui em Itamaradiba, estou sempre com meus amigos, com minhas famílias, tenho muitos amigos em Itamaradiba e me sinto muito feliz em fazer parte da história dessa cidade. No aniversário da cidade, a gente acompanhou lá no lançamento, na inauguração da Casa da Cultura, o lançamento do seu livro, né? Que é a responsabilidade omissiva imprópria do obrigado ao reporte de operações suspeitas de acordo com a lei de lavagem de dinheiro. De onde surgiu essa ideia desse livro? Qual que é esse tema? Na verdade, só voltando à pergunta que você fez anteriormente, esse livro foi a conclusão dos meus estudos no mestrado. Uhum. Eu sou mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos e eu acabei desenvolvendo estudos sobre teoria do delito e o crime de lavagem de dinheiro. Mas a essência da minha formação foi porque eu, muito novo, eu estudava muito para medicina. E uma vez sentado com meu pai me disse o seguinte: meu filho, a gente não tem que fazer o que gosta, a gente tem que gostar do que faz. E aí eu acabei entrando na Faculdade de Direito, fui servidor público como policial civil por 8 anos, carreira de escrivão, saí para exercer advocacia e a partir disso me tornei pós-graduado em Direito Tributário, em Direito Penal e Processo Penal, especialista em tributação indireta e mestrado pela Milton Campos. Recentemente fui pré-aprovado para tentar o doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, mas ainda estou meio reticente se eu vou ou não para lá, em razão das grandes atribuições que a gente tem. Eu tenho um filho pequeno, então a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas. Mas a essência desse trabalho é um tema muito atual, que vem sendo muito debatido no meio jurídico, que é a possibilidade de se responsabilizar criminalmente algumas pessoas que têm obrigações de reportar operações suspeitas. O que seriam operações suspeitas? São operações que indiquem indícios de lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, um gerente bancário que vê determinadas movimentações financeiras, ele é obrigado a informar ao COAF essas operações para verificar se ali nós temos uma hipótese de lavagem de dinheiro. Mais uma vez, respondendo a sua pergunta, ela na verdade foi os meus estudos que eu fiz no mestrado e acabou se transformando com muita alegria em um livro que acabou de ser lançado. Vamos abordar mais a questão do livro, que é interessante, que é um tema que, se olhar o título do livro, é bem grande, mas queria que você aprofundasse mais um pouquinho a utilidade prática desse livro nos nossos dias atuais, né? Vamos lá. Hoje nós temos o que a gente chama no direito de uma pandemia da lavagem de dinheiro. O que significa isso? Todos os crimes, eles vêm acompanhados de uma imputação de lavagem de dinheiro. Por que se fez isso? Porque ficou muito mais fácil você ir atrás do produto de um crime a partir do momento em que ele é lavado. Então o que eu procurei investigar? A lei de lavagem de dinheiro, a lei 9613, ela determina que algumas pessoas têm que informar aos órgãos de controle operações suspeitas. Quais são essas pessoas? Exemplo, o contador, o advogado, o banqueiro, o notarial, o registrador. Essas pessoas, caso elas verifiquem indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, elas têm que submeter este procedimento ao COAF. E o COAF ali verifica se há ou não indícios veementes de lavagem, encaminhando para a Polícia Federal para apuração. É por isso que a gente é procurado no escritório por vários gerentes de banco, justamente por verificar que alguns clientes realizam determinadas práticas, por exemplo, saques de maneira constante, de valor constante, ou depósito em contas correntes de pessoas que nunca tiveram um salário na vida. Então você vê a pessoa depositando 5 mil todo mês, 5 mil todo mês, 5 mil todo mês, 5 mil todo mês, fazendo saque de 5 mil. Aquilo é um indício de que aquele dinheiro depositado é oriundo da prática de crime. Então, necessariamente, este gerente tem que informar aos órgãos de controle sob pena de responsabilização. Responsabilização prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro Administrativa
e criminal, que é o que eu me propus a investigar no livro. Ou pode ser uma pessoa que ganha lá um salário e deposita todo 10 mil por mês. 10 mil lá. reais, exatamente. De onde que essa pessoa está tirando Da onde isso que aí? veio esse dinheiro? É o famoso laranja, né? O laranja que tá. Então isso aí é obrigação do gerente do banco, ele está vendo essa movimentação. E ele ali, tem que informar as operações. tem que informar. Então, as pessoas. Sob pena de responsabilização, seja ela administrativa, civil e criminal. E hoje talvez fique até mais fácil, né, gente? Porque hoje dinheiro, papel, quase ninguém usa. Quase Todo mundo ninguém. faz, é o Pix, é o cartão. É muito comum você ver saques em valores constantes, e a gente vê casos na jurisprudência justamente nesse sentido. Saques que são feitos de maneira reiterada e constante no mesmo valor. E não é normal, né? Não. Saque no banco hoje não é. Não. Você quer ver o notário registrador do registro de cartão de imóvel? Por exemplo, o sujeito vai lá e registra a compra de um imóvel por 200 mil reais, imagine. Uma semana depois ele vende aquele imóvel por 800 mil. Como que um imóvel em uma semana valorizou 600 mil reais? Tem coisa errada aí. né? É alguma coisa. Então o notário ele é obrigado a informar essas operações. Então tem essa coisa, o pessoal ficar atento com essas coisas Exatamente, também. Porque exatamente. fica a dica. Fica. a dica para todo Sempre mundo. fica. Gente, qual a sua área de atuação na advocacia? Eu comecei na advocacia como clínico geral e eu comecei a entender que não fazia muito sentido. Hoje, a minha área de atuação é exclusivamente direito tributário e direito penal. Só atuo nos dois ramos. E busco sempre fazer um link entre essas duas disciplinas, porque o que a gente vê mais hoje é a responsabilidade criminal de quem deve imposto. É cada vez mais comum. E tem muito, né? Tem muito. Tem muito. É recorrente, então, isso aí é recorrente. Infelizmente. Vamos falar desses problemas, então, do direito tributário, os desafios encontrados pelo contribuinte. Nossa, nós temos problemas demais com o direito tributário. Primeiro, é uma tendência muito grande em criminalização da inadimplência fiscal. O que eu estou querendo dizer com isso? Até muito tempo atrás, o sujeito que devia imposto, ele era considerado inadimplente para fins fiscais. Isso, por si só, não autorizava qualquer tipo de responsabilização criminal. Certo? Era preciso que se demonstrasse que o sujeito agiu na fraude no momento de não pagar o imposto. Por exemplo, emissão de nota fiscal inidônea. Então o sujeito emitia a nota fiscal inidônea para fins de recuperar crédito de CMS. Ele recuperava o crédito, utilizava o crédito. Isso é um crime tributário. Outra tendência era, o sujeito chegou no final do mês, ele não tem como marcar com o pagamento daquele imposto. E aí ele deixa para o próximo mês e vai gerando aquele passivo fiscal. Hoje nós temos uma tendência muito grande em esse passivo fiscal ser criminalizado. Todas as condutas serem criminalizadas. Assim como já é em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, o simples fato de você dever imposto já caracteriza crime contra a ordem tributária. Um outro aspecto que eu sempre trabalho com as contabilidades, porque a gente sempre faz uma parceria, né? O advogado tributarista com a contabilidade. E a contabilidade é, na essência, a base de todo advogado tributarista. Então, o que eu sempre falo, é a quantidade de obrigações acessórias que nós temos hoje. Então, o contribuinte hoje ele deve se deparar, eu lembro de um estudo da FGV, com mais de 1.200 obrigações acessórias. A obrigação principal é o pagamento do imposto. A obrigação acessória é aquela, eu tenho que emitir uma DARF, eu tenho que realizar uma transmissão, eu tenho que emitir uma nota, eu tenho que declarar crédito, eu tenho que declarar em mais de 2 ou 3 guias a respeito de determinado imposto, e isso dificulta muito a questão do empresário. E mais do que isso, a inadimplência por si só já gera o dever do fisco de cobrar aquele imposto, mas o descumprimento de obrigação acessória também está sujeito a multa e outras penalidades por parte do fisco. Então, o grande desafio hoje, nós participamos de congresso de direito tributário em Belo Horizonte e sempre falamos com o pessoal da Receita Federal, principalmente da Receita Federal, que é a tentativa de simplificar essas obrigações acessórias, para que o contribuinte possa, de uma maneira mais clara, realizar todos os procedimentos exigidos pela fiscalização. E está aí a importância de ter um contador, né? Nossa Senhora, eu sempre falo, eu dou muita sorte, trabalho muito com a Iana da Contabilidade Barroso. Minha irmã, a contabilidade é a base de toda empresa, a estrutura de toda empresa. Que talvez a pessoa, eu vou tomar conta sozinho aqui. Não dá conta. Não tem como. Não dá conta. E além disso, tem os prazos, né? Tem obrigação que você tem que declarar todo mês, tem obrigação que você tem que declarar até dia 20, tem outras que você tem que declarar de 3 em 3 meses, você tem que fazer declaração de ajuste anual, você tem que declarar e depois retificar.
Então não tem jeito. Se entrar sozinho, vai chegar lá na frente, vai criar aquela bola de neve e não vai ter como, não. Não consegue, não. Não vai ter como. Não. A gente precisa de um profissional preparado para isso, né? Exatamente. Cita pra gente alguns temas atuais julgados pelos tribunais, Eugênio, que afetam de maneira favorável agora o contribuinte, né? Vamos lá. Tem uma recente, eu até trouxe isso para alguns clientes, que é o seguinte: antigamente a pensão alimentícia ela era tributada pelo imposto de renda. Então, a maioria das vezes, como a pensão é paga do homem para a mulher, a maioria das vezes a mulher recebia aquele valor, aquilo era considerado renda e, portanto, incidia o imposto de renda. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Falou, não, aquilo não é a renda, aquilo não é acréscimo patrimonial, aquilo é um valor a ser custeado na criação dos filhos. Portanto, não tem incidência do imposto de renda. Então, a partir desse ano, todas as declarações de imposto de renda que tem pensão vão ver como impostos isentos de pagamento de imposto de renda. Qual que é a vantagem que nós vemos disso? Nós tributaristas estamos sempre pensando nisso. É que quando o Supremo julgou isso, ele não modulou os efeitos. Ou seja, eu posso pedir a restituição do imposto de renda de pensão alimentícia dos últimos 5 anos. Então, senhora mulher, senhora homem, que recebe imposto de renda nos últimos 5 anos e que declarou isso e pagou o imposto de renda sobre esse rendimento de pensão, você pode hoje fazer um pedido de restituição junto à Receita Federal, pedindo que a Receita te devolva aquele valor. Um outro tema atual, mas é um tema um pouco mais profundo e se restringe mais a postos de gasolina e outros aspectos, que é a possibilidade de você pedir restituição de ICMS, substituição tributária, quando você realizar a venda daquele combustível por um preço menor do que você pagou. Então existe essa possibilidade. Lógico, Alisson, eu sempre falo o seguinte, e a gente está lá no escritório, recebe ligação de todo mundo dizendo o seguinte, nossa, veio um consultor tributário aqui que falou que consegue. Não consegue. Não consegue. A maioria das vezes, o que é feito é um pedido de restituição, o pedido é feito, o contribuinte recebe, daí 5 anos a Receita o autua e manda ele restituir o valor acrescido de juros e pagamento de multa. Não existe milagre em direito tributário. Não existe ninguém mais inteligente do que o outro em direito tributário. Está todo mundo querendo deixar de pagar impostos, deixar de pagar tudo, mas não vai conseguir fazer de maneira ilícita. Um outro aspecto que também nós trabalhamos aqui em algumas empresas com a contabilidade Barroso, que é a hipótese de restituição de ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, que foi decidido e já está pacificado. Agora, eu trago aos contribuintes uma notícia muito ruim. Antigamente, dever ICMS era inadimplência fiscal. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Disse o seguinte, não, o ICMS tem que ser recolhido pelo contribuinte do ICMS, que normalmente é o sujeito que realiza a venda do produto. Beleza? Então, se ele tem que ser recolhido e você recolheu do consumidor final, mas não repassou aos cofres públicos, você praticou a apropriação indébita previdenciária. E isso é crime. Então, dever ICMS hoje, senhor contribuinte, é crime. Beleza? Não é uma notícia muito boa, mas a gente tem que estar informando isso. A importância de estar se atualizando, porque todo dia tem uma norma diferente, todo dia tem alguma coisa... E sempre trabalhar com a ideia, que a gente vê sempre, para fins de imposto de renda, são questões que são não sujeitas ao imposto de renda. Por exemplo, indenizações. Verbas trabalhistas indenizatórias não sujeitam ao imposto de renda. Isso está previsto no regulamento de imposto de renda. E a maioria das pessoas faz o quê? Lança aquilo como rendimento tributável. Então a gente tenta orientar desse jeito e pedir a restituição dos últimos 5 anos deste valor. Então vamos lá, vamos dar uma sugestão então para o contribuinte e também para os pagadores de impostos aí. Eu tenho algumas sugestões. A gente sempre trabalha com o mito do planejamento tributário. E o planejamento tributário, ele perpassa por uma ideia de previsibilidade futura. Ou seja, eu faço um planejamento tributário em que eu consigo lá na frente, em algum momento, antever uma fiscalização e saber sair dela. Vou dar um exemplo. Eu entro com um mandado de segurança pedindo que deixe de descontar ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Essa é uma questão já pacificada. Só que isso, lá no STF, teve modulação dos efeitos. Então, aqueles que entraram até determinado momento têm direito à restituição do ICMS, outros não.
Então, o que os advogados orientam? Entre agora e corra o risco. E aí, o que ele faz? Ele deixa de pagar o ICMS que está imbuído na base de cálculo PIS e COFINS e daqui a 5 anos ele é tributado sob a alíquota cheia do ICMS. Porque muitas vezes a alíquota vem de 6%, 7%, mas ele é tributado na alíquota cheia, que normalmente é 18%. Então, onera muito o contribuinte. Então, o que eu sempre oriento a todos os contribuintes? Primeiro, tenha uma contabilidade de confiança. Segundo, tenha um jurídico de confiança. Por quê? Porque, na pior das hipóteses, você, contribuinte, vai poder cobrar daquela pessoa que te orientou lá na frente. Então, o contribuinte chega perto de você, igual nós fomos procurados uma vez no meu escritório, dizendo o seguinte: olha, existe uma possibilidade de eu retificar uma guia de PGDAS para conseguir imposto. Não, não vai fazer isso. Tanto é que a Polícia Federal esteve atrás de todo mundo e prendeu todo mundo. Então, não é assim. É um planejamento sério, com base na lei, de acordo com a lei, e tudo feito de acordo com a normalidade. Então, faça tudo de acordo com a lei, oriente o seu cliente. O planejamento tributário ele perpassa necessariamente, já no início, pela escolha do regime tributário. Tá? Muita gente tem um fetiche pelo regime, pelo Simples Nacional, que muitas vezes não resolve nada. Porque o regime do Simples ele é muito enrijecido, você não consegue, por exemplo, crédito, você não consegue abater valores, você não consegue nada. Então, perpassa pelo ramo de atividade a escolha do regime tributário e aí você vai trabalhando dentro daquilo que o regime te proporciona. Na dúvida, procure um contador. Procure um contador de confiança e um advogado. O contador é o cérebro da empresa, né? Então, se você pensar que... Porque muita gente tem a ideia de que a Receita Federal trabalha com hipótese e não trabalha. A Receita Federal trabalha com documento. Quem te traduz o documento? A contabilidade. Se você tem o documento, você resolve. Muitas vezes você é procurado no advogado e eles viram para você: doutor, mas eu paguei o imposto. Não, então ótimo, vou resolver isso, mas traz para mim o documento. Não, não tem. Então você não pagou. Para a Receita você não pagou. Você não tem prova, você não pagou. Ah, não, mas eu tenho uma testemunha que presenciou. Para a Receita você não pagou. Pode levar testemunha, pode reconhecer firma, pode fazer tudo. Para a Receita é desnecessário. Exatamente. E a gente tem acompanhado algumas lives que você tem feito junto com a Iane que esclarecem bem essas questões também, né, gente? A gente tem feito um trabalho conjunto aí porque o que a gente vê é muita promessa em cima de coisa que não pode ser concretizada. Então você vê escritórios, é uma pena, você vê escritórios de advocacia oferecendo fortunas, oferecendo pedidos de restituição a mais no poder, que você vai trazer para a prática que não traz benefício nenhum. Traz, na verdade, é mais prejuízo. A esmola é demais, né? O santo desconfia. Então, acho que... E lógico que a gente tem que ser sempre pró-contribuinte, eu sou sempre pró-contribuinte. Mas eu nunca vou orientar o meu cliente a fazer uma ilegalidade, porque isso, depois de um tempo, vai trazer muito mais transtorno para ele. Eugênio, se alguém tiver alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato? Ah, tá. Pode entrar em contato com o meu telefone, que é meu WhatsApp é 031-99684-8307. Eu também tenho a rede social, o Instagram é Barroso01. E através do meu escritório também, Gomes Rodão Barroso Sociedade de Advogados. O site está na internet, a gente está disponível para qualquer consulta, para qualquer procedimento que se fizer necessário ali. Exatamente. Eu já queria te agradecer por esclarecer essas dúvidas. Acho que é importante a gente trazer esse assunto porque muita gente fica com dúvida e muita gente acredita naquelas falsas promessas. Né? A gente tem sempre trabalhado com a possibilidade de fazer um trabalho que é preventivo. Né? Não adianta o sujeito procurar uma contabilidade quando ele está com débito fiscal de 6 milhões, 7 milhões, porque o passivo fiscal dele não é impagável. Então o que a gente procura? A gente procura antever os problemas. É lógico, a decisão sempre é do contribuinte. Você vai jogar as cartas na mesa e ele vai falar: não, eu quero fazer isso, eu quero deixar de pagar, eu vou correr o risco. Né? Às vezes para o empresário compensa, né? Porque a carga tributária é muito alta. Mas o que a gente busca fazer é um trabalho preventivo para que daqui a 5 anos, que é o tempo que o fisco tem para eventual cobrança, você ter tudo documentado e você puder justificar. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês aqui de Itamaratiba. É um prazer muito grande de poder estar comentando com vocês, trazendo algumas informações que a gente tem conhecimento. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço vocês pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.